Seja bem-vindo! Hoje, nosso auxílio filosófico é uma continuação sobre o sagrado. E procuraremos quais foram as respostas que o homem deu. Será que podemos conectar tudo isso à nossa jornada espiritual? Então, para a gente começar essa jornada, o primeiro passo é entender o ponto de partida, né? O que é o sagrado? Bom, a gente não está falando só de algo superior. A definição aqui é infinitamente superior. Pensa só nisso. Algo eterno que não muda, com um poder que a gente nem consegue imaginar. É a origem de tudo e, ao mesmo tempo, a finalidade de tudo. É um conceito que realmente para a gente pensar. E a reação que todo ser humano tem diante disso é fascinante. A fonte descreve como uma mistura de admiração e um certo medo. Um sentimento que um autor chamou de o espanto. Sabe, é aquele momento em que a gente se depara com algo tão grande, mas tão grande, que simplesmente quebra todos os nossos esquemas mentais. É um misto de uau com um profundo respeito. E claro, esse encontro fundamental com o sagrado, isso gerou uma verdadeira explosão de caminhos espirituais ao longo da história. A gente está falando de milhares de religiões, incontáveis sistemas de crenças, cada um à sua maneira, tentando lidar, tentando se relacionar com essa realidade que é esmagadora. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão, né? Talvez a pergunta central para qualquer pessoa que esteja numa busca espiritual. Com essa variedade toda, essa floresta de opções, como é que se encontra a trilha certa? Para onde a gente vai? Agora, olha que interessante. A fonte que estamos usando propõe uma simplificação radical. Ela argumenta que, apesar de todos os nomes, rituais e tradições, no fundo, existem apenas 2 tipos de resposta ao sagrado. Só 2 grandes trilhas que a humanidade seguiu. Então, vamos explorar a primeira dessas 2 grandes trilhas. É o panteísmo, uma visão de mundo muito antiga, muito poderosa, que pode ser resumida numa frase bem simples: Deus é tudo. E o que isso quer dizer na prática? Significa que não existe separação entre Deus e a realidade. A árvore ali fora, aquela estrela no céu, eu, você, tudo é uma manifestação, uma parte direta da mesma fonte divina. O universo não foi criado por Deus. O universo é Deus se desdobrando, se mostrando. A fonte usa uma imagem genial para explicar isso. A religião em casca de cebola. Imagina só, bem lá no centro está o divino puro. Conforme ele vai se manifestando para fora, como as camadas de uma cebola, cada camada fica um pouquinho mais imperfeita. Passa pelos deuses, pelas almas humanas, até chegar na camada mais externa, a casca seca, a matéria, que é a forma mais distante e imperfeita do divino. E claro, essa forma de ver o mundo tem consequências gigantescas para a nossa existência. Se a gente é uma parte distante do centro, o nosso objetivo de vida é o quê? Voltar para lá. Só que essa volta não é um encontro, é uma reabsorção. Pensa numa gota d'água voltando para o oceano. A sua individualidade, sua personalidade, tudo que te faz ser quem é, se dissolve. O objetivo final é deixar de existir como um ser separado. Mas essa trilha, por mais poética que pareça, nos leva a uma encruzilhada filosófica bem séria. Um problema de lógica profundo que não dá para simplesmente ignorar. Olha só, no coração de todo o pensamento racional, da ciência, da filosofia, tem uma regra de ouro: o princípio da não contradição. É simples. Uma coisa não pode ser ela mesma e o contrário dela ao mesmo tempo. Uma cadeira não pode ser uma cadeira e uma não cadeira. É a base de tudo. E aqui vem o pulo do gato. Se Deus é literalmente tudo, como diz o panteísmo, isso não força ele a ser contraditório. Se ele é a totalidade da existência, ele teria que ser, ao mesmo tempo, o bem e o mal, a verdade e a mentira, o belo e o feio. Como que algo pode ser a fonte de tudo e violar a lógica mais básica que existe? De acordo com a análise da fonte, essa contradição interna faz com que o sistema se devore. É como aquela imagem antiga do Ouroboros, a serpente que morde o próprio rabo. Ao tentar ser tudo, logicamente o sistema acaba não sendo nada que a gente possa definir. Ok, entendido esse desafio. Vamos agora para a segunda grande trilha e ver como ela responde a isso. Essa é a do monoteísmo. E a ideia central aqui é radicalmente diferente. Deus cria tudo. A diferença aqui, pessoal, é brutal. Do panteísmo, Deus é o universo. No monoteísmo, Deus cria o universo. Isso já estabelece uma distinção fundamental entre o Criador e a criação. A alma não é reabsorvida. Ela retorna ao seu Criador, mas mantendo a sua identidade.
A lógica deixa de ser um ciclo que se fecha em si mesmo e passa a ser uma relação de distinção. Nessa visão, o Deus age como um grande artista ou um engenheiro genial. O universo é a obra-prima dele, criada fora dele, com autonomia, com leis próprias. É por isso que a criação tem uma estrutura lógica, racional, como um projeto bem pensado. E o mais importante, se há um projeto, sua estrutura pode ser estudada. E é essa a ideia que deu a base para o surgimento da ciência. E assim, a gente chega ao ponto da decisão, o ponto que define a jornada espiritual de cada um, a escolha entre essas duas grandes trilhas. A diferença fundamental, no fim das contas, se resume a isso. A relação entre o divino e o mundo é de identidade total, como no panteísmo, onde um é o outro, ou é uma relação de distinção, como no monoteísmo, onde um cria o outro, mas eles não são a mesma coisa. A escolha central é essa. O mundo é como um sonho na mente de Deus? Uma emanação que um dia vai se dissolver de volta nele? Ou ele é uma obra de arte construída pelas mãos de Deus com propósito, com estrutura e com um destino de comunhão, não de dissolução? A jornada espiritual de cada um de nós começa com a resposta a essa pergunta. E nós te deixamos nessa bifurcação da estrada com essa pergunta final para reflexão. Pensando na sua própria busca, nesse desejo por um caminho coerente, por um sentido para a vida e pela verdade, qual dessas duas trilhas ressoa mais profundamente? Se fez sentido para você nosso esforço, dá um like no vídeo. E lembre-se, nessa jornada não convém estarmos sós. Por isso, compartilhe e traga mais pessoas para a trilha certa. A trilha certa.